e demanda foram úteis para analisar o comportamento dos mercados, os gráficos de custo médio e marginal serão úteis para analisar o comportamento das empresas. A figura 4 representa graficamente os custos de Conrado, utilizando os dados da tabela 2. O eixo horizontal mede a quantidade produzida pela empresa e o vertical os custos marginal e médio. O gráfico apresenta 4 curvas. Então você tem o custo total médio, o custo fixo médio, o custo variável médio e o custo marginal. Então tudo que a gente analisou lá na tabela número 2. As curvas de custo do café Conrado aqui apresentadas têm algumas características que são comuns às curvas de custos de muitas empresas existentes na economia. Examinemos 3 características específicas: o formato da curva de custo marginal, o formato da curva de custo total médio e a relação entre custo marginal e custo total médio. Ok? Então vamos aí agora ver essas diferenças. O custo marginal ascendente. Aqui na nota de rodapé número 1 diz o seguinte, que a gente já tem falado, decorre da lei dos rendimentos decrescentes, né? Ceteris paribus, expressão latina que significa todos os demais fatores mantidos constantes. Ao se acrescentar fatores variáveis a fatores fixos, a produção aumenta, mas o acréscimo marginal extra será decrescente. Então veja, o custo marginal ascendente. Então, o custo marginal de Conrado aumenta com a quantidade produzida, o que reflete a propriedade do produto marginal decrescente, ou aquilo que a gente falou, a lei dos rendimentos decrescentes começa a agir. Quando o Conrado está produzindo uma pequena quantidade de café, ele tem poucos trabalhadores e grande parte de seu equipamento não está sendo utilizada. Então, neste caso, ele ainda teria, digamos, capacidade ociosa. Como ele pode facilmente colocar esses recursos ociosos em uso, o produto marginal de um trabalhador extra é alto e o custo marginal de uma xícara extra de café é baixo. No entanto, quando ele está produzindo uma grande quantidade de café, seu estabelecimento está lotado de empregados e a maior parte de seu equipamento está sendo plenamente utilizada. Conrado pode produzir mais se contratar mais trabalhadores, mas esses novos funcionários terão que trabalhar em condições de superlotação e podem ter de esperar para usar os equipamentos. Por essa razão, quando a quantidade de café produzida já é elevada, o produto marginal de um trabalhador adicional é baixo e o custo marginal de uma xícara adicional de café é elevado. Então, mais uma vez, que a gente falou anteriormente neste capítulo, há esse custo marginal ascendente que reflete nada mais, nada menos do que a propriedade do produto marginal decrescente, mostra que à medida que eu vou aumentando a minha produção, mantendo tudo mais constante, eu chego a um momento em que o custo marginal de uma xícara a mais é elevado, porque justamente eu começo a perder eficiência, levando em consideração esse cenário. Então, isso é importante para compreender como funcionam os limites produtivos no curto prazo. Como a gente já falou também anteriormente, no longo prazo, todos os fatores de produção, eles são tecnicamente expansivos. Você pode ampliá-los, o que no curto prazo, como a gente sempre fala, como você não pode construir uma máquina, ou você não pode construir um prédio da noite para o dia, ou você não encomenda uma máquina da noite para o dia, quando você aumenta a produção de maneira imediata, mantendo tudo constante, apenas variando talvez matéria-prima, variando trabalhadores, você passa, portanto,
a vivenciar o custo marginal ascendente. Agora, a curva de custo total médio em forma de U. Então, a curva de custo total médio de Conrad tem forma de U, como mostra a figura 4. Para entender o porquê disso, lembre-se de que o custo total médio é a soma do custo fixo médio e do custo variável médio. O custo fixo médio, então veja, o custo fixo médio sempre diminui à medida que a produção aumenta, porque o custo fixo se distribui por um maior número de unidades. Então, uma produção em escala cada vez maior é interessante para você pegar o custo fixo total e diluir por uma produção maior, o que gerará um custo fixo médio menor. Então veja, o custo fixo médio sempre diminui à medida que a produção aumenta, porque o custo fixo se distribui por um maior número de unidades. Agora, o custo variável médio costuma aumentar quando a produção aumenta por conta do produto marginal decrescente. Então vamos lá. O custo total médio em forma de U deve-se ao fato de que o custo fixo médio ele diminui à medida que eu produzo mais e o custo variável médio ele aumenta à medida que eu produzo mais, porque você tem aí os efeitos do produto marginal decrescente. E aí nós temos aqui essas curvas que mostram, portanto, agora o que acontece. Então veja, as curvas de custo total médio e custo marginal de Conrado. Essa figura mostra o custo total médio, então CTM, custo total médio. Então o custo total médio, você vê que a produção de uma unidade, o custo é alto, aí à medida que você produz mais, esse custo total médio ele vai dando uma diluída, mas depois encontra uma certa estabilização. Então veja o formato dele como está aqui, como mostra o parágrafo. Então, ao custo total médio em formato em um formato de U. Depois nós temos o custo fixo médio. Então, o custo fixo médio ele vai caindo brutalmente à medida que eu produzo mais. Então, como eu tenho um custo fixo, à medida que eu produzo mais, esse custo fixo ele se dilui por uma maior escala e, consequentemente, ele diminui a sua participação unitária. O custo variável médio ele só aumenta, mostrando aí a lei dos rendimentos decrescentes. E o custo marginal, note que ele também vai aumentando à medida que eu vou adicionando uma unidade a mais de produção, o que significa que, por conta da lei dos rendimentos decrescentes, você aí, à medida que eu adiciono uma unidade a mais de produção, o meu custo ele aumenta relativamente mais. Então, todas essas curvas são traçadas a partir dos dados da tabela 2, e revelam, portanto, 3 características que são comuns a muitas empresas. Então, o custo marginal ele aumenta com a quantidade produzida, lei dos rendimentos decrescentes. 2, a curva de custo total médio tem uma forma de U, então a maioria das empresas, portanto, tem essa característica. E terceiro, a curva de custo marginal, cruza a curva de custo total médio, cruza aqui, nesse ponto aqui, entre 5 e 6 unidades. Então, cruza aqui. Então, a curva de custo marginal cruza a curva de custo total médio no ponto em que o custo total médio é o mínimo. Custo total médio é o mínimo. Então, digamos que produzir entre 5 e 6 xícaras de café seria o ponto ideal de custo, trazendo mais eficiência aos custos da empresa. Ou seja,
Nesse ponto seria o ponto ótimo antes da empresa entrar ou começar a sofrer os efeitos da lei dos rendimentos decrescentes, como fala aqui. É o ponto em que o custo total médio, ele é o mínimo, que seria aí, portanto, o ideal do ponto de vista da produção. Ok? Vamos avançar aqui agora, porque aí vai vir essa explicação. Então, aqui nós estamos ainda na curva no formato de U. Então, veja, o custo total médio reflete o formato das curvas de custo fixo médio e de custo variável médio. Em níveis de produção muito baixos, como 1 ou 2 xícaras por hora, o custo total médio é muito alto. Então, veja, produzir só 1 xícara ou 2 xícaras faz com que o custo total médio de cada xícara fique muito alto. Embora o custo variável médio seja baixo, o custo fixo médio é alto, porque o custo fixo se divide entre poucas unidades, ou seja, não tem escala. Conforme aumenta a produção, o custo fixo passa a ser distribuído mais amplamente. O custo fixo médio diminui primeiro rapidamente e então mais lentamente. Como resultado, o custo total médio também diminui até que a produção atinja 5 xícaras por hora, quando o custo total médio cai para 1,30 por xícara de café. Então, se a gente voltar aqui apenas a título de curiosidade, se a gente voltar aqui, nós vamos ver que o menor custo total médio está justamente aqui, entre 5 xícaras e 6 xícaras. Um custo total médio de 1,30 por xícara. Depois aumenta, aumenta, aumenta e aumenta. Então veja como essa teoria traz luz a questões importantes ligadas ao custo de produção. Quando a empresa produz mais de 6 xícaras por hora, entretanto, o aumento no custo variável médio se torna a força dominante e o custo total médio passa, portanto, a subir. Então, o ideal é entre 5 e 6 xícaras. Produzir 7, 8, 9 ou 10 xícaras significa que o custo total médio por xícara aumenta. Então, a luta entre o custo fixo médio e o custo variável médio provoca o formato de U no custo total médio. A parte mais baixa da curva em U ocorre na quantidade que minimiza o custo total médio, que seria a parte mais baixa dessa curva. Essa quantidade é, portanto, às vezes chamada de escala eficiente da empresa. Então, essa quantidade é às vezes chamada de escala eficiente da empresa. Então, nessas condições produtivas, levando em conta a condição ceteris paribus, levando em conta que a empresa pode atingir e pode começar a sentir os efeitos da lei dos rendimentos decrescentes, o ponto de escala eficiente de produção desta empresa é entre 5 e 6 xícaras de café por hora. Para Conrado, portanto, a escala eficiente é de 5 ou 6 xícaras de café por hora. Se ele produzir mais ou menos que esse montante, seu custo total médio ficará acima do mínimo de 1,30. Em baixos níveis de produção, o custo total médio é maior que 1,30, porque o custo fixo é distribuído entre poucas unidades, mais uma vez, a questão da falta de escala. Em altos níveis de produção, o custo total médio é maior que 1,30, porque o produto marginal dos insumos diminui significativamente. Na escala de eficiência, essas duas forças se equilibram para apresentar o custo total médio mais baixo possível.
Então, veja como é interessante, ou seja, o ideal nessas condições é que qualquer atividade produtiva encontre a sua escala eficiente, pelo menos uma escala eficiente no curto prazo. E essa escala eficiente vai mostrar o ponto em que o custo total médio ele é o mais baixo possível, ou seja, onde a empresa, portanto, minimizaria de forma eficiente os seus custos produtivos. Agora, a relação entre custo marginal e custo total médio. Se você observar a figura 4 ou a tabela 2, verá algo que pode parecer surpreendente à primeira vista. Sempre que o custo marginal for menor que o custo total médio, o custo total médio estará em queda. Então vamos voltar aqui na figura. Então, toda vez que o custo marginal for menor que o custo total médio, o custo total médio estará em queda. Então, toda vez que o custo marginal for menor, o custo total médio estará em queda. Sempre que o custo marginal for maior que o custo total médio, o custo total médio estará aumentando. Neste caso aqui, então veja, se for maior, o custo total médio está aumentando, ainda que aumentando de maneira bem suave. Essa característica das curvas de custo de Conrado não é uma coincidência resultante dos números usados no exemplo. Ela se aplica a todas as empresas. Portanto, esses resultados obtidos aqui nesses gráficos e nessa perspectiva que o Mencken apresenta sobre custo, não significa que são efeitos dos números que foram escolhidos, mas significa que trata-se, portanto, de uma lógica de funcionamento que se aplica a todas as empresas. Para entendermos por que isso acontece, vamos usar uma analogia. O custo total médio é como a média total de suas notas obtidas na faculdade. O custo marginal é como a nota da próxima disciplina que irá cursar. Se a nota na próxima disciplina for menor que sua nota média total, sua média total cairá. Se sua nota na próxima disciplina for maior que sua média total aumentará. Então, a matemática dos custos médios e marginal é idêntica à das notas média e das notas marginal. Então, se você não entendeu, volta o vídeo para a nota e reflete. Então, é bem simples. Então, o custo total médio é como as notas, é a média total de suas notas. E o custo marginal é a nota da próxima disciplina que você vai cursar. Portanto, se na próxima disciplina você tirar uma nota menor que a nota da média total, a sua média total vai cair. Por quê? Porque você adicionou uma nota abaixo da média. E se a sua nota na próxima disciplina for maior que sua média total, portanto, isso aí levará a um aumento de adicionar mais essa disciplina marginal. Então, claramente aí é uma questão de conceitos matemáticos que são aplicados, portanto, a essa lógica de custos e faz com que a compreensão, portanto, seja uma compreensão necessária e fundamental para se entender como funciona, portanto, as decisões que as empresas têm em torno de custos de produção, ok? A relação entre o custo total médio e o custo marginal tem um importante corolário. A curva de custo marginal cruza a curva de custo total médio em seu ponto mínimo. Então, mais uma vez, a curva de custo marginal
cruza a curva de custo total médio no seu ponto mínimo. Então, neste exemplo aqui, mais uma vez, entre 5 xícaras de café e 6 xícaras de café, está o ponto mínimo, que é a escala eficiente que essa empresa pode ter. Por quê? Em baixos níveis de produção, o custo marginal é inferior ao custo total médio, de modo que o custo total médio está em queda. Mas depois que as duas curvas se cruzam, aí inverte. Então, o custo marginal aumenta mais que o custo total médio. Pela razão que acabamos de examinar, o custo total médio tende a começar a aumentar a partir desse nível de produção. Por quê? Porque o custo marginal ele vai fazer um efeito de ampliar, portanto, esse custo total médio ao adicionar cada vez mais uma unidade. Então veja, assim o ponto de interseção entre essas duas curvas ocorre no ponto mínimo do custo total médio. Como veremos no próximo capítulo, esse ponto de custo total médio mínimo desempenha, portanto, um papel chave na análise das empresas competitivas. Então, mais uma vez, esse ponto, essa curva, esse cálculo de custo total médio mínimo vai desempenhar um papel chave na análise das empresas que são competitivas. Ok? Deixa eu voltar aqui. Ok.